Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. A minha história nessa carreira, né, de concurso, nessa estrada, enfim. Principalmente para incentivar. Muitas pessoas me mandam mensagem, né, falando que já prestaram uma prova ou duas e aí não passaram e fica muito difícil manter a motivação, manter o ritmo de estudo. Então, a minha intenção com esse vídeo é contar a minha história e, quem sabe, ajudar vocês a se inspirarem de alguma maneira, para não desistir, para continuar, para seguir firme, né, até o fim. Então, no começo de tudo, eu escolhi fazer direito. Meus pais, eles eram servidores públicos, mas eles não fizeram direito, né? Inclusive, eles estudaram enquanto eu e meu irmão éramos crianças ainda, né? Eles estudavam de madrugada, enfim, era uma fonte de inspiração também para mim, sempre foram. E aí eu escolhi o direito. Escolhi o direito pensando naquelas coisas, quero ser juíza e tudo mais, e a vida correu. Fiz estágio durante a faculdade toda praticamente num gabinete, com juiz, gostei bastante, aqui em Taubaté. Depois fiz um pouco de estágio no Ministério Público, também gostei muito, mas foi bem no finalzinho da faculdade. Na época eu fui para o estágio do Ministério Público porque ele era prorrogável para depois da graduação, mas daí bem no ano que eu fui, eles pararam com essa regra, enfim. Aí eu fiquei só uns 6 meses, eu acho. Aí eu me formei, né? Aí, enquanto tem a faculdade, tem o estágio, é pouco, né, dinheiro, é uma bolsa praticamente, ou era pelo CIE ou pela prefeitura. Nos primeiros meses de estágio, na verdade, eu fiz voluntário para o juiz me conhecer, né? Depois que eu fui tendo esses outros contratos aí. E aí eu me formei. E aí não tinha mais aquele dinheirinho do estágio, que era pouco, mas era algum dinheirinho. E aí eu pensei, bom, tudo bem, eu vou estudar, né? Na época eu pensava em estudar para magistratura, vou estudar para magistratura. Meus pais não são ricos, mas eles têm uma vida confortável, tá tudo ok, né? Ninguém tá passando fome, então eles disseram que eu posso estudar, eu vou estudar. Só que eu não consegui. Eu não aguentei. Acho que em 2, 3 meses eu já comecei a mandar currículos para vários escritórios, porque eu precisava de alguma coisa, né? Eu esqueci de contar que eu tinha passado na OAB durante o último ano da faculdade, né? Então eu tinha a OAB, né? Eu esqueci de contar esse detalhe importantíssimo. Era o que eu tinha para trabalhar. E eu sabia que começar a trabalhar sozinha do nada, né? Tem muitos advogados na nossa cidade, assim como em todas as cidades do Brasil, então pensei, nossa, vai ser bem difícil começar sozinha, então é melhor eu mandar currículo para um escritório maior já, né, enfim. E aí na época não demorou muito e eu consegui. Trabalhei nesse escritório durante 2 anos e foi muito bom para mim, né? Eu aprendi muitas e muitas coisas, foi muito importante essa época, mas eu percebi que eu não queria advogar assim para sempre, sabe? Percebi que aquela coisa do concurso realmente morava em mim. Mas ao mesmo tempo, durante esses 2 anos, eu ficava muito cansada depois do trabalho, porque o trabalho era das 9 às 6, mas tinha dia que ia até às 7, porque a gente ficava no fórum e demorava para conseguir despachar com o juiz e tudo mais. Eu sei que vários dias passava, né, das 6 horas, e era muito cansativo, por mais que fosse das 9 às 6, era muito cansativo, era muito pesado. Então eu não conseguia estudar. Eu tentei na época fazer um cursinho, que era acho que das 7 às 11 da noite, e não conseguia. Assim, eu fiquei acho que 2 meses nesse curso, mas eu não conseguia, eu acabava pescando durante as aulas, enfim. Era impossível, porque eu estava realmente muito cansada do trabalho. Então ficava essa ideia, mas até então eu pensava em magistratura. E também cheguei a fazer várias provas. Eu já fiz prova de oficial de justiça, nem lembro que ano foi. Fiz prova de escrevente, que eu não vou lembrar que ano foi também. E fiz uma do TRT, eu lembro dessas 3. Que eu fui fazer, assim, por fazer, sabe? Sem estudar. Acho que nem olhei o edital, enfim. Falei, vou fazer aquela coisa, né? Vou fazer uma prova aqui, uma prova ali. E aí eu não passei, obviamente, nessas provas que eu fiz de aventureira. E aí continuava nesse trabalho do escritório, certo? Aí foi até 2014.
Aí em 2015, a gente abriu um escritório, eu, o Saulo e meu irmão. E aí a gente decidiu, falou, bom, vamos trabalhar sozinho, vamos dar cara a tapa e ver o que acontece. Aí também aprendemos muitas coisas, mas como vocês podem estar reparando, o foco não estava no concurso, né? Se eu fiz alguma prova ou outra nessa época também não vou lembrar agora, mas não foi algo que eu parei para estudar, para me dedicar para essa prova, entende? Então a gente tinha que dar conta do escritório, daí como era o nosso escritório tinham mais obrigações, né? Então também demandava tempo, energia, tudo mais, não estava me dedicando. E aí, o que aconteceu? Esse desejo por algum curso foi ficando mais forte. Só que eu não tava mais pensando como tava lá no começo da faculdade. Ai, tem que ser magistratura ou algo assim, sabe? Eu já tava mais focada do tipo, eu quero uma estabilidade, eu quero algo que eu fique tranquila, não preciso ganhar tanto assim por mês, mas eu quero, sabe, ficar sossegada. Porque nesses anos que a gente teve escritório junto, nós três, a gente teve cliente que não pagou, sabe? Tiveram várias coisas chatas e complicadas que eu sabia que não teriam no serviço público, né? Nenhum lugar é perfeito, o serviço público também não é. Mas eu sabia que principalmente essa questão de receber o seu salário de forma correta, enfim, isso eu teria no serviço público, né? E aí também aquela máxima de que autônomo é bom porque não tem hora pra nada, né? Então, realmente, quando a gente tinha nosso escritório, nós três, a gente não tinha hora pra nada, mas ao mesmo tempo, qualquer hora era hora do cliente entrar em contato com você, tirar uma dúvida. E isso também não gostava muito, sabe? Eu confesso que eu sempre preferia ali ter um horário certinho, então eu trabalho aquelas 8 horas que tem que ser trabalhadas, mas enfim, sabe? Deu o horário, tchau, amanhã tem mais, né? Raras exceções, lógico, se tiver algo urgente. Mas, porque quando a gente tinha o escritório, tinha cliente que entrava em contato fim de semana, sexta-noite, sábado. Às vezes a gente tava no meio de um aniversário, o cliente ligava. Não dá pra você falar agora, eu não vou falar, porque podia ser urgente, né? Então essa parte não me agradava em nada na advocacia. Então aí foi crescendo esse desejo, na verdade, né? De ter essa paz maior, né? De ter as férias todo ano, remuneradas, enfim, várias vantagens que eu já via com os meus pais. Então, eu falei, bom, agora eu vou estudar de verdade, né? Aí, eu lembrei agora que em 2011, eu fiz uma prova para oficial de promotoria também. E oficial de promotoria eram 15 questões de matemática. E na época eu fui muito, muito, muito mal. Eu não vou lembrar agora exatamente o número de questões que eu acertei ou errei, mas eu fui muito mal mesmo. Nas outras eu não fui tão mal, mas como eu fui muito mal nessas 15, a minha nota caiu bastante. E aí teve prova de oficial de promotoria de novo em 2015, eu acho. Acho que 15 ou 16, não me lembro. Aí eu já tava me dedicando mais, sabe? Aí eu tinha pegado pra estudar mesmo. Aí eu peguei, fiz curso do NEAF na época, para raciocínio lógico, fazia muitas questões de português por dia, fiz aula particular de matemática para melhorar nessa parte e estudei direito muitas e muitas vezes. Aí foi nessa prova que eu comecei a levar a sério, sabe? Não foi assim, tem uma prova ali, vou fazer. Não. Aí eu estudei realmente, não vou lembrar quanto tempo, tá? Mas eu estudei bastante mesmo. E aí eu consegui passar, né? E foi muito melhor, na verdade. Eu acho que eu errei umas 4 ou 5 só daí de matemática. Minha nota melhorou bastante depois das aulas particulares. E aí foi a primeira prova que eu passei. Eu acho que foi isso mesmo, 2015 ou 2016, agora não me lembro direito. Aí, um pouco depois, o meu marido foi chamado para trabalhar em Ubatuba. Aí eu fui para Ubatuba com ele, morar com ele lá. A gente fechou o escritório aqui de Taubaté. E aí a gente foi para Ubatuba. Lá em Ubatuba, o meu volume de trabalho diminuiu bastante da advocacia. Até porque não tinha como eu ficar encontrando os clientes pessoalmente e tudo mais, né? Então, basicamente,
eu segui trabalhando nos processos que eu já tinha daqui de Taubaté, mas nessa época eu não peguei processos novos, porque a minha intenção era estudar para o TJ, né? Tanto do interior quanto da capital. Então também peguei muito firme, porque eu não sabia quando eu seria chamada no concurso que eu passei de oficial de promotoria, nem se eu seria chamada, né? Então, eu precisava também, na época eu tinha isso pra mim, eu também tenho que passar no TJ pra ter um plano B, algo assim, né? Não posso depender de um só. Então, continuei nessa batida. Não foi linear, tá? Por exemplo, eu tava estudei 3, 4 meses para oficial de promotoria e continuei depois pro TJ, enfim, e fiquei um ano inteiro estudando. Não. Eu acredito que somando os períodos tenha dado quase um ano de estudo mesmo sério, sabe? E aí em Ubatuba, principalmente, era regime de trabalho mesmo no estudo, porque aí eu tinha pouquíssima coisa de escritório para fazer e geralmente eu deixava para fazer durante o período da noite. E aí eu estudava manhã toda, tarde toda, só parava para almoçar, enfim. Consegui me dedicar muito nesse período também, tá? Acho que a prova do TJ de escrevente, ela é um tanto mais difícil que a prova de oficial de promotoria, pelo menos é a impressão que eu tenho, porque para a prova de oficial de promotoria eu consegui estudar ali a partir do momento que saiu o edital, né? E deu certo para mim. A prova do TJ do interior eu tinha estudado muito e não consegui passar. Eu acho que fiquei por uns 2 pontos da nota de corte. E se eu passasse também não tenho certeza se eu seria chamada, porque eu não estaria numa colocação tão boa, né? Então, acho sim que a prova de escrevente demanda mais tempo, né? Mais tempo e mais dedicação. E então, no meu caso, era esse tempo que eu tinha nessa época de Ubatuba. E aí, eu passei depois na prova da capital. Na prova da capital eu consegui passar com 84 pontos, que eu acho que foi a nota de corte. Então, muito, muito, muito concorrido. Mas eu não fui chamada nesse concurso também. Mas o que eu quero dizer pra vocês com isso é que eu fiz essas várias provas aí pela vida, quando eu tava na faculdade, mais nova, tudo mais, sem estudar. Então levou um tempo pra eu entender que eu precisaria dessa dedicação, né, no máximo de tempo que eu conseguisse. Nessa época de oficial de promotoria, que foi a prova que eu passei, e que é o cargo que eu exerço hoje, eu estudava o máximo de tempo que eu conseguia. Como eu tinha que trabalhar também na época, eu estudava fim de semana, eu estudei feriado, dezembro, janeiro, enfim, só não estudei no Natal, no Ano Novo. Mas na época eu lembro que eu estudava assim, estudei no Carnaval, sabe? Então, era todo o tempo mesmo livre, eu estudava, levei bastante a sério e deu resultado, entende? Então, no meu caso foi assim, eu acho que foram uns 3 meses para a prova de oficial de promotoria, mas assim, muito, muito, muito dedicada, usando os finais de semana e tudo mais. E depois, para escrevente da capital que eu passei, foram mais alguns meses aí. Mas dentro disso tudo, tinha o quê? Tinham as aulas de matérias que eu não sabia, raciocínio lógico, por exemplo, né? Que antes eu achava que, raciocínio lógico, claro que eu sei, eu vou bem na prova. Mas não, tem a técnica, tem as fórmulas, né? A partir do momento que eu fiz aula no curso do NEAF na época, minha vida mudou bastante. A minha parte de informática, eu melhorei muito com a apostila do Fernando Nishimura, que era sensacional, era muito boa, era tudo que precisava para essas provas, sabe? Na época mudou a minha vida também. Muita leitura de lei seca, que é aquela apostila que eu já ensinei vocês aqui como montar. Sei lá quantas vezes eu li aquela apostila. Eu montava ciclos de estudo, né? Então, por exemplo, de manhã eu estudava matemática, que era mais difícil para mim. À tarde eu estudava direito, ia dividindo as matérias, ia fazendo revisão. Fiz muitas questões nessa época, tá? Pelo site do Que Concursos. Fazia simulados pelo NEAF também. Então, assim, quando eu me dediquei, eu vi que deu resultado, sabe? Na do TJ que eu passei pra capital, eu não fui nomeada, enfim, juntou com a crise, depois veio a pandemia, não deu certo. Mas eu também vi que deu resultado, pelo menos eu cheguei na nota de corte, eu aumentei bons pontos, né?
O que eu vejo que é muito difícil, que não era só difícil para mim, é difícil para muitas pessoas, é você aumentar os pontos até você chegar na nota de corte e depois até você chegar numa colocação boa para ser chamado, certo? Porque às vezes você tá ali, aí você não estuda nada, aí você acerta 50 e poucos, tal, você pensa, bom, não sou tão ruim assim, já acertei mais da metade da prova sem estudar, beleza. Aí você estuda um pouco, alcança ali 70 e poucos, 75, 77. Legal, melhorou, mas ainda não deu a nota, né, de corte, muito menos para ficar lá nas cabeças para ser chamado logo. Então esse último gás para você sair do 75, 77 e ir para 85, 87, para daí você brigar, que é mais difícil. Mas eu queria dizer para vocês que é totalmente possível, né? Assim como eu, assim, as outras pessoas que passam em concurso são pessoas totalmente normais, não tem nada de especial. E é simplesmente dedicação e insistência, tá? Como eu falei pra vocês, não é linear, cada um vai ter uma história, enfim, da vida. Problemas todo mundo tem também. Então, o mais importante é não desistir mesmo, né? É aprender a cada prova que você não passar, analisar, né? Quais matérias você mais errou, se o tempo da prova foi pouco para você, se você precisa fazer mais simulado para treinar o tempo, qual a tática, né? Por exemplo, para mim funciona mais, sempre funcionou mais, por exemplo, uma prova de 100 questões, eu fazer 25 e parar, beber uma água, respirar, de repente ir ao banheiro, depois fazer mais 25, mas isso funciona comigo, né? Isso aí, conforme mais você faz prova, mais você vai entender, né? E você vai pegar o que mais funciona pra você ou não, isso também ajuda bastante. Então não desistam mesmo, façam provas. Essas provas aí que eu fiz na vida sem estudar, querendo ou não, elas me ajudaram com o tempo de prova, me ajudaram a me acostumar com a pressão da prova e tudo mais. Então faz parte, não se arrependam nunca de ter feito provas e inscrições por aí, tá? Depois de um tempo, lógico, não é legal você ficar só fazendo prova sem estudar, que também não vai ficar perdendo tempo da sua vida. Mas essa experiência também faz parte, acho que é comum no caminho de todo mundo. Mas é isso, tá? Então, me dediquei pra caramba e tal. Primeira prova que eu fiz no cargo do meu sonho, não sei o que, não consegui. Tá bom, bem-vindo, né? Bem-vindo ao clube da imensa maioria dos concurseiros, que até chegar ao seu cargo vai levar muito na cabeça, né? Vai voltar frustrado, enfim, tudo acontece. Às vezes a gente acha que foi bem, foi super mal, e às vezes a gente acha que foi mal e também foi melhor do que imaginava. De qualquer forma, tem que ser maduro, tem que analisar e tem que levantar no dia seguinte, depois de chorar ou se descabelar, enfim, e continuar, né? Porque a derrota, ela faz parte da história da maioria das pessoas, né? Eu, na verdade, não conheço uma pessoa para falar para vocês que tenha feito uma primeira prova e mal estudou e já passou e sucesso, sabe? Não. As pessoas que eu conheço, pelo menos, tiveram muitas derrotas antes de chegar ao cargo que elas queriam, antes de ir bem naquela prova de um concurso. Então, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque eu tô contando mais ou menos a minha história pra vocês. E se vocês quiserem eu dou mais detalhes depois, enfim. Comentem, curtam aqui, mandem pros amigos que precisam dessa força, né, de um exemplo. E é lógico que essas provas que eu não passei, a prova do TJ do interior, por exemplo, que eu fiquei por 2 pontos, que eu me lembre, é muito frustrante, é muito ruim, né? E aí você pensa que vai demorar ainda, por exemplo, mais uns 4 anos para chegar a outra prova. E aí como eu faço nesse tempo? Nesse tempo, provavelmente você vai ter que se virar, né? Você não vai poder só estudar, né? Então, se vire mesmo, trabalhe. Eu também tive que trabalhar, mas depois volta, sabe? É tipo assim, não deixa abandonar totalmente. Se você conseguir não parar de estudar, gente, é maravilhoso, tá? Principalmente, como eu falei, para a prova do TJ de escrevente, que é concorridíssima, o ideal seria, por exemplo, agora, que nem saiu o edital ainda, você já tá estudando, sabe? Então, tenta criar mesmo essa rotina. Porque aí quando sair o edital, você já tá bem mais preparado do que os outros, né? E tem mais chance de passar. Os concursos tendem a ficar cada vez mais concorridos, pelo que eu tenho visto. Cada vez eles chamarem menos, né? De uma vez só. Então, exige aí mais e mais preparo
mas com certeza é possível, tá? Só não parar mesmo, se dedicar e fazer bastante questão, ler bastante lei seca, procurar aula das matérias que você tem dificuldade, porque deu certo pra mim, também pode dar certo pra você, tá bom? Não tenho dúvidas disso. Um beijo, gente, até a próxima, espero que eu tenha ajudado.